Nem tudo que funciona vem de Deus. Sabe essa frase? Ela bate forte, não é mesmo? Existe uma tensão bem profunda permeando o nosso cenário atual. É uma ilusão super sedutora de que grandes números e multidões aplaudindo são sinônimos automáticos da verdade. Mas e se não forem? O material que a gente analisa hoje vai direto nesse ponto. O tamanho de uma multidão definitivamente não valida a pureza de uma mensagem. Isso nos leva a uma questão bem perigosa que as instituições estão enfrentando. A gente nota uma mudança de foco gigantesca hoje em dia. Passou-se a avaliar um princípio ou uma doutrina puramente pelos seus resultados práticos. Avalia-se pelo que dá certo rápido. E quando a gente substitui a verdade pela utilidade, a bússola moral é trocada por uma métrica de puro marketing. A essência simplesmente começa a se perder nas sombras. Bom, para entender como chegamos nisso, a gente precisa olhar para a raiz do problema, a falácia do pragmatismo e essa grande ilusão dos resultados. Lá no finalzinho do século XIX, um pesquisador chamado Charles Sanders Peirce formulou essa ideia. Basicamente, o pragmatismo diz o seguinte: o valor ou a verdade de algo não está na sua essência, mas nos resultados e na utilidade prática que isso produz. Ou seja, a verdade perde aquele caráter absoluto e passa a ser julgada só pelo efeito visível. Se o foco sai do absoluto e vai para a prática imediata, a base de tudo começa a desmoronar. A nossa análise documenta bem essa armadilha. A lógica empresarial da eficiência faz total sentido no mundo corporativo, claro. O problema é quando a gente pega essa justificativa do tipo, se funciona, tá valendo, e aplica na vida espiritual. É aí que o risco fica imenso. Troca-se a verdade genuína por qualquer tática que simplesmente atraia pessoas. A busca por ser fiel é engolida pela busca do sucesso humano. E o resultado disso? A mensagem acaba virando entretenimento. E o lugar de reflexão, bom, ele vira um palco. Essa obsessão por métricas tem um efeito devastador e distorce completamente as coisas. A gente começa a ver os sintomas desse evangelho adaptado por toda parte. As mensagens ficam super suaves, o pessoal evita falar sobre temas difíceis como pecado, foge do chamado ao arrependimento. Tudo isso para quê? Para não espantar o público. O objetivo passa a ser puramente agradar as pessoas e transformar o momento numa espécie de centro de entretenimento programado só para satisfazer o consumidor. É um contraste brutal, na verdade. De um lado, a gente tem esses discursos motivacionais que parecem fórmulas de autoajuda, totalmente desenhados para não ofender ninguém. Do outro, a mensagem crua, inegociável e poderosa do Cristo crucificado. Uma promete aquele conforto passageiro e um alívio rápido. A outra não promete isenção de dificuldades, mas oferece uma redenção real e profunda. E o mais impressionante é que essa tendência que parece super atual, baseada em redes sociais e algoritmos, na verdade já estava prevista. Textos antigos, como o aviso do apóstolo Paulo lá em 2 Timóteo 4, mostram que a natureza humana sempre tendeu a rejeitar verdades difíceis. A tendência é amontoar mestres que falem exatamente o que as pessoas querem ouvir. E essa adaptação acaba enfraquecendo brutalmente o poder da mensagem original. Mas aí a gente para e pensa, estamos lidando com uma revelação divina ou com uma invenção humana? Esse é o nosso próximo ponto, o fundamento inabalável. A gente precisa tirar um pouco os olhos dessas tendências culturais cheias de ruído e focar na solidez das fontes. A questão crucial aqui é entender a natureza desses textos. O material examinado bate de frente com aquelas teorias especulativas modernas que tentam diminuir os escritos, dizendo que são só invenções humanas ou um registro folclórico. A contraposição a esse ceticismo é bem clara. As escrituras são tratadas como revelação divina histórica. O que isso significa na prática? Que não é um textinho flexível, que a gente pode ficar ajustando às demandas de cada época ou ao gosto do cliente. É uma voz de verdade absoluta, imutável, e que não cede à pressão da cultura atual. E não estamos falando só de fé cega, não. Tem muita evidência arqueológica pesada que traz essa verdade esculpida em pedra. Acompanhar a linha do tempo dessas descobertas é fascinante. O pesquisador britânico John J. Bimpson, por exemplo, demonstrou que as ruínas da destruição de Jericó se alinham de forma surpreendente com a data bíblica do Êxodo por volta de 1400 a.C. E mais para frente, as descobertas dos manuscritos do Mar Morto confirmaram, de um jeito quase absurdo, a preservação perfeita dos textos originais ao longo de milênios. Tem um caso que ilustra muito bem esse embate entre o ceticismo e os arquivos históricos, que é o do rei Ciro. Os críticos diziam que era impossível um governante estrangeiro financiar um templo judaico. Parecia loucura.
até que o decreto exato de Ciro foi descoberto precisamente onde a Bíblia indicava, lá nos arquivos de Akhmeta, o palácio de verão dos persas. Tijolos com o selo dele encerraram o debate na hora. Descobertas inegáveis como essas, muito bem documentadas em obras como O Guia Didático do Leitor da Bíblia, mostram uma precisão histórica de cair o queixo. É exatamente isso que transforma a palavra em uma âncora firme. É um bloco sólido de fatos, muito diferente daquelas narrativas maleáveis criadas só para agradar ao gosto popular. O que nos leva ao contraste final dessa nossa análise: a escolha entre a fidelidade e o sucesso. Chega um ponto em que a gente percebe que a própria definição de sucesso precisa ser virada do avesso. O mundo pragmático mede o sucesso pelos aplausos, pelo tamanho do público. Em contraste, a perspectiva dos textos antigos nos mostra que o verdadeiro sucesso se mede por outra coisa: a fidelidade. É uma chamada para a obediência, custe o que custar, mesmo que isso signifique se distanciar totalmente das métricas de sucesso do mundo. E isso fica super evidente quando a gente olha para os grandes nomes da história da fé. Se fôssemos olhar com as lentes de hoje, eles seriam vistos como fracassados. O profeta Jeremias não teve audiência. Ele teve a prisão por não diluir a verdade. O apóstolo Paulo apanhou muito pela integridade da mensagem. E o próprio Jesus, lá em João 6, fez um discurso tão duro que a multidão foi embora. Ele preferiu ver o pessoal indo embora do que suavizar a verdade. A mensagem, de fato, não foi negociada. E essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A fidelidade à palavra é muito mais importante do que a aceitação social. Os frutos reais não nascem de soluções de marketing ou de alívio rápido. O crescimento genuíno surge de uma perseverança profunda. Líderes fortes constroem as coisas em bases sólidas de verdade e não em castelos de areia que brilham por um minuto e logo desmoronam. E é com essa reflexão pesada, porém necessária, que a gente fecha a nossa exploração de hoje. Quando as luzes do palco se apagam e a busca por resultados rápidos se mostra vazia, o que é que realmente sustenta a jornada? Fica o desafio para olharmos além das métricas. A grande pergunta é: estamos medindo nosso valor por aquilo que simplesmente funciona para agradar aos humanos ou pelo que é genuinamente fiel e verdadeiro?